Na primeira leitura nós observamos que Pedro foi preso porque ele falava do amor, ele ensinava o amor, ele transbordava no amor, pedia paz, misericórdia aos homens e falava de Jesus Cristo. Por isso foi preso. Herodes não entendia isso, Herodes não queria esse homem, e então Pedro é preso e é condenado. Mas, por ação de Deus, conforme a leitura nos diz, a noite que antecedeu o dia que ele seria entregue ao povo, na festa do Pachá, que é a Páscoa, o anjo aparece, rompe suas correntes, ilumina toda a cela e o leva para fora, sem acordar ninguém, sem tumulto, sem nada. E Pedro sai, vai seguindo o anjo. Quando ele está lá na porta que dá acesso à cidade, ele entendeu: Deus me libertou. Confiança. Confiar em Deus é algo divino e nobre. Por isso Pedro também serve para nós como parâmetro de referência de fé. Pedro não estava preocupado se iria morrer ali ou não. Ele estava cumprindo o papel que Deus lhe deu: servir ao Senhor na alegria ou na tristeza. Mesmo preso, não deixou de falar do amor de Deus, não deixou de falar que Deus é bom, não deixou de falar do amor do Filho. Ele impregnava nos corações, todos os que ouviam convertiam-se. E então essa primeira leitura nos mostra que, apesar de Pedro estar prestes a ser julgado, mesmo preso, ele não perdeu a esperança. E então o Senhor o liberta. Aqui eu vou fazer uma comparação. Às vezes nós também estamos em nossos dias de dificuldade, estamos presos no medo, em alguma angústia, mas sofremos desnecessariamente. Temos que confiar. Deus no tempo certo vai prover. Como Pedro, no tempo certo, antes de ser julgado e condenado, entregue ao povo, Deus vai lá por um anjo e tira ele da prisão. Nós às vezes ficamos aprisionados no nosso medo, nas nossas angústias, e esquecemos que temos um Deus maravilhoso. Temos o Senhor Jesus Cristo que nos ensinou o caminho, temos o Espírito que nos ilumina quando estamos nas trevas. Temos tudo, mas a falta de fé nos assola. Por isso, quando você estiver em dificuldades, confie no Senhor, reze, confie e espere, porque Ele vai fazer uma grande ação, desde que seu coração aceite. Precisa aceitar, e pedir e aceitar, que Deus pode mudar. Mesmo nas maiores aflições, Deus está contigo. Não tenha medo. Deus sempre vai dar o caminho certo, no momento certo, para salvar os seus. E se nós somos de Deus, não podemos ter medo. Temos que confiar. A confiança exige também a fé. Por isso, nós, quando estivermos desesperados, ou estivermos angustiados, ou estivermos com alguma limitação que nos prende, pedir a Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, me liberta, tira de mim esse mal, me ajude a ser mais propriamente santo, através dos seus sinais. Deus dá sinais todos os dias para nós, então não podemos esmorecer. A fé em Deus é o nosso maior escudo de proteção contra todo o mal que o mundo tem. Por isso tenham fé, confiem, Deus há de transformar no tempo certo sua vida e seu coração. A segunda leitura diz assim: quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Essa carta é de Paulo, ele já fez a caminhada. Paulo sabia que no dia de Deus, que Deus preveu, ele vai ser condenado, morto, e vai deixar de falar sobre Deus. Mas Paulo era uma pessoa que perseguia os cristãos. Pergunto, como houve essa conversão de um homem que perseguia os cristãos para quem que ama a Deus e que ajuda os cristãos a encontrar o caminho da fé? Porque ele teve um encontro particular com o Senhor Jesus. No caminho de Damasco, então o Senhor pergunta para Paulo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo ainda fica meio assustado, não consegue ver ninguém, diz:
quem és? O que queres de mim? Então Jesus se identifica e diz: a partir de hoje, tu serás pescador de homens. Paulo então entrega seu coração a Jesus e começa a evangelizar. De um perseguidor que caçava e matava pessoas, porque o reino pedia e pagava para ele fazer isso, ele muda para uma pessoa que leva a paz, leva o equilíbrio e a misericórdia e fala sobre o amor de Deus. Que mudança maravilhosa! Se nós conseguíssemos ver Jesus, ou pelo menos sentir esse mesmo chamado de Paulo, nós mudaríamos radicalmente. Já amamos a Deus sim, mas ainda não somos convictos. Às vezes temos nossos momentos de fragilidade, temos medo às vezes. Por isso, ter esse chamado do Senhor às vezes é importante para que nós caminhemos nos passos de Jesus rumo à felicidade eterna, que é a verdade e a justiça, pela fé. Por isso, nesse chamado, Paulo diz que já fiz várias coisas, já fiz muitas coisas boas, mas também fiz coisas más. Pedi a Deus o perdão e agora caminho na fé. Então meu tempo já deu. Quando Deus quiser que eu seja derramado em sangue por Ele, assim o farei. Porque Paulo não tinha medo de ser condenado, crucificado, decapitado, não importa. Paulo tinha no seu coração a certeza de que qualquer gesto que viesse contra ele por causa do Senhor Jesus era glória. Como diz a própria leitura do Evangelho diz, em alguns momentos da leitura fala: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Por isso não tem problema, o corpo você pode até matar, mas a fé, o coração, a esperança são coisas que ninguém tira de nós quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas. E para concluir o nosso evangelho, nós observamos Jesus falando com os seus. Alguns dizem que tu és o João Batista, outros Elias, e Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro se antecipa e diz: tu és o Filho do Deus vivo. Pedro já teve esse discernimento, e Jesus fala: feliz és tu, Pedro, porque não foi nenhum homem que te falou, mas sim, Deus Pai que está no céu te revelou que eu sou verdadeiramente o Filho de Deus. Se nós olharmos estas duas passagens, a segunda leitura, que Paulo se entrega sem medo, e que Pedro identifica Jesus, mesmo tendo negado ele, nós vamos ver como nossa fé às vezes é frágil. Se nós não estivermos ligados a Cristo, se nós não estivermos nos alimentando com aquele amor infinitamente bom, nós podemos cair. Pedro teve essa grande visão: tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus ainda fala: tu és iluminado porque Deus te deu esse grande dom. Ele identificou Deus na pessoa de Jesus Cristo. E por que nós temos dificuldade de encontrar isso? Porque temos dificuldade de ver o verbo revelado em Jesus? Porque nós às vezes temos uma fé muito falha, ainda temos fragilidades na nossa caminhada. Precisamos confiar que neste homem, que deu sua vida por nós, que morreu na cruz, este é o verbo encarnado, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele trouxe para nós o caminho da retidão. Por isso Jesus foi obediente ao Pai em tudo, até na cruz. E sofrendo disse: Senhor, Pai, tira de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. Porque obedecer o Pai é o melhor propósito para qualquer cristão. Obediência, amar e servir a Deus. Então que esta leitura, a segunda leitura de São Paulo e essa de Pedro, que revela o amor infinito que eles têm por Jesus, seja para nós também um consolo, porque também falharam antes. Paulo não era um bom cristão. Pedro negou a Jesus mesmo conhecendo e caminhando com ele. É a fraqueza da nossa natureza humana. Mas precisamos ter a certeza de que meu coração ama e entende o Senhor e quer estar com Ele, com todas as minhas forças, com todo o meu conhecimento e com toda a minha alegria.
Por isso, nessa solenidade de São Pedro e São Paulo, esses dois instrumentos de verdade, que são dois mártires da igreja, por isso hoje usamos vermelho, porque os dois morreram por amor a Jesus, tem que ser para nós também pauta de verdade. Morreram porque muito amaram. Nós, olhando para trás, vamos dizer, mas morreram porque foram perseguidos. Não, eles não fugiram de ninguém. Eles evangelizaram em todos os lugares. E num determinado momento, foram pegos e foram também mortos. Porque amaram a Deus. Iam nos lugares mais distantes, mais estranhos, para falar sobre Jesus. Não ter medo. Evangelizar é falar para todos. Não só para a sua família, não só para o seu trabalho, não só para o seu grupo de amigos. Evangelizar é falar para todos os que não conhecem ou que já conhecem Jesus, como Ele é bom. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso Paulo e Pedro não tiveram medo, deram sua vida, sofreram a morte por amar Jesus profundamente. Por isso ele é testemunho para nós, e nós temos que segui-los. Se preciso for, dar nossa vida por testemunho a Jesus, o Deus verdadeiro.